Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver uma famosa questão da OBMAP. Sim, é a questão dos aviõezinhos das companhias aéreas Trace e Conti, certo? Essa questão se tornou famosa, já vou falar o motivo, mas ela ocorreu na prova da OBMAP 2022, foi da segunda fase, nível 3, e era a sexta questão, certo? Então, ela se tornou famosa porque ela pode ser resolvida usando um conhecimento que não é ensinado no ensino fundamental e médio, que é a teoria dos grafos. Eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal resolvendo essa questão, e nesse vídeo vamos resolver exatamente usando a teoria dos grafos, tá bom? Muito bem, essa questão tem 3 itens, item A, B e o item C. É o item C em que a gente vai usar de fato a teoria dos grafos, mas já nesse vídeo eu vou usar também no item B, tá bom? Muito bem, mas antes vamos resolver o item A, né? Bem rapidinho. O enunciado diz o seguinte: duas companhias aéreas, Conti de vermelho e Trace de azul, conectam 10 capitais da América do Sul. Então está aqui o mapinha com as 10 capitais. E o enunciado continua dizendo o seguinte: duas capitais quaisquer, dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos direto entre elas, em ambos os sentidos. Ou seja, pelo que já foi mostrado aqui, entre La Paz e Brasília, apenas a Trace faz voos diretos, tá? Entre La Paz e Bogotá, apenas a Conti faz voo direto. E também entre Bogotá e Santiago. São as informações que temos. Ainda no enunciado, é dito que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens usando apenas a Conti, mesmo fazendo conexões em outras capitais. Como assim, professor? Pode explicar melhor essa aí? Sim, até porque essa informação é muito importante para a solução da questão. O que está sendo dito é que entre Brasília e La Paz, a gente não pode fazer viagem usando a Conti, mesmo fazendo conexões em outras cidades. Como assim? Por exemplo, Bogotá, de La Paz para Bogotá, de Bogotá para Santiago e de Santiago para Brasília. Não podemos fazer isso usando a Conti, porque teríamos de La Paz a Brasília usando apenas a Conti, fazendo conexões. A propósito, com essa explicação, eu acabei de resolver a letra A. Qual das companhias faz voo direto entre Santiago e Brasília? Tá? É a Trace, mas a gente vai começar dizendo assim, ó. Suponha por absurdo que a Conti fizesse esse voo. Então, se a Conti fizesse o voo de Santiago até Brasília, aí ia acontecer exatamente aquilo que eu estava explicando. Nós teríamos La Paz, Bogotá, Bogotá-Santiago, Santiago-Brasília, portanto, La Paz até Brasília, usando apenas a empresa Conti. E isso fere essa informação aqui, a segunda informação, tá bom? Suponha por absurdo que a Conti fizesse esse voo, então teríamos La Paz, Bogotá, Santiago e Brasília, ali ó, no mapinha, La Paz, Bogotá, Santiago e Brasília, esse voo todo pela Conti, e dessa forma a gente sairia de La Paz e seguindo essa rota, chegaríamos a Brasília, o que não é possível, tá? Então, só finalizando a escrita, teríamos La Paz, Brasília, usando só a Conti. Como fere esse enunciado, então tem que ser a empresa Trace. Então, feriria o enunciado, né? Esse trecho aqui, ó, porque a Conti ia fazer La Paz, Brasília, fazendo conexões, o que não é possível. Portanto, resta que quem faz Santiago, Brasília é a Trace. Beleza? Dúvidas, poste aí nos comentários. Vamos para a letra B. Primeiramente, eu vou resolver a letra B da maneira convencional, rapidamente, e depois vou mostrar como resolve usando teoria dos grafos, tá?
Na letra B, pede para que explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a trace. Então, queremos dessa vez mostrar de Buenos Aires até Brasília usando a trace. Ora, de Buenos Aires até Brasília, apenas uma das duas empresas vai fazer, né? Se a empresa for a trace, acabou, né? A gente quer explicar que é possível fazer Buenos Aires Brasília usando a trace. Se for a trace, acabou. Vou escrever isso, tá? Se a trace fizer Buenos Aires até Brasília, acabou. Por que acabou? Porque está explicado que a trace faz Buenos Aires Brasília. Beleza. Agora, se a Conte fizer Buenos Aires Brasília, porque é uma das duas. Vamos supor agora que a Conte faça. Suponha que a Conte faça. Então, por outro lado, suponha que a Conte faça Buenos Aires Brasília. Vou fazer o desenho aqui para ficar mais interessante, tá? A explicação. Então, olha o desenho e reforçando a afirmação que se a Conte faz Buenos Aires Brasília, não podemos ter a Conte fazendo La Paz Buenos Aires, porque se fizesse, vou pegar aqui o pilotinho vermelho, ó, se a Conte fizesse isso aqui, nós teríamos La Paz Buenos Aires e Buenos Aires Brasília usando somente a Conte. Isso feriria de novo o enunciado, certo? Então, esse trajeto aqui tem que ser feito pela trace. E assim, a gente acaba de explicar que é possível fazer Buenos Aires, Brasília, usando apenas a trace, fazendo a conexão em La Paz, tá? Vou escrever isso aqui para ficar claro. Então, vamos lá. Supondo que a Conte faça Buenos Aires, Brasília, foi essa suposição que a gente fez, então a gente chegaria à conclusão que La Paz, Brasília, teria que ser feito pela trace. Foi o que eu fiz aqui, ó. La Paz, Brasília. No caso, La Paz, Buenos Aires. La Paz, Buenos Aires teria que ser feito pela trace. Por quê? Pois se fosse pela Conte, de novo, né, teríamos La Paz, Buenos Aires, Brasília, sendo feito pela Conte, ferindo o enunciado. Tá bom? Então está explicado que Buenos Aires e Brasília é possível ser feito apenas usando a trace. Agora, essa letra B, eu vou resolver ela usando teoria dos grafos, tá? Para isso, vamos fazer o seguinte. Vou fazer de novo aqui o desenho. Tá aqui o desenho, ó, com as três cidades. E queremos mostrar que sempre é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando a trace. Então, originalmente já sabíamos que La Paz e Brasília é trace. E queria mostrar que esses dois caminhos poderiam ser feitos pela trace, tá bom? E aí teríamos Buenos Aires, Brasília direto ou Buenos Aires, Brasília com conexão em La Paz, igual a gente viu na solução anterior. Mas usando a teoria dos grafos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar aqui de 1, 2 e 3, tá? Cada capital dessa vamos colocar um númerozinho para representá-la. E aí vamos fazer uma matriz M de ordem 3, tá? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Vamos preencher seus elementos da seguinte maneira. A e J vai ser igual a 1 se I tiver ligado com J. Como assim, professor? Vou explicar. E caso contrário, vai ser 0. A e J vai ser 0 se I não tiver ligado, tá? Com J. Vamos lá. 1 está ligado com 1, La Paz está ligado com La Paz, a gente vai pegar um avião de La Paz para La Paz? Vamos dizer que não, tá? Então 0. Beleza? La Paz com Brasília, tá ligado? 1 com 2, então aqui vai ser, ó, 1.
certo? Porque está ligado o 1 com 2. O 1 com 3 está ligado, La Paz com Buenos Aires está ligado, então é 1. Entendeu? Como é que seria então o 2 com 1? Ora, se 1 com 2 está ligado, 2 com 1 também está. Então aqui vai ser 1. 2 com 2. Brasília está ligado com Brasília? Pega um avião de Brasília para Brasília? Não. Então 0. Buenos Aires para Buenos Aires, que é 3 com 3 é 0. E o resto é 1, tá? Se você tiver dúvidas no preenchimento dessa matriz, aí me pergunta aí nos comentários. Muito bem, então essa matriz representa essas ligações. O que é que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que no produto m vezes m, que dá m ao quadrado, certo? A gente vai mostrar que todos esses elementos são diferentes de zero, o que vai implicar exatamente pela teoria dos grafos, tá? Que é possível sempre fazer as viagens entre essas duas cidades, fazendo pelo menos uma conexão. Esse 2 vai indicar que são duas arestas, certo? No caso assim, né? Buenos Aires, La Paz e Brasília, duas arestas. Precisa multiplicar essa matriz por ela mesma, tá? Assim, ó. Olha, repetir a matriz M 2 vezes, tá bom? E aí vamos fazer a multiplicação. Sabe fazer multiplicação de matrizes? Se não souber, olha como é que a gente faz. É um pouquinho trabalhoso, tá bom? Mas veja aí se você aprende, caso você nunca tenha visto. A gente multiplica a primeira linha pela primeira coluna para dar esse elemento aqui, ó. O elemento da primeira linha, primeira coluna. E a multiplicação é assim, ó. 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E a gente soma esses resultados, que no caso vai dar 2. Como é, professor? Pode explicar de novo? Assim, ó. 0 vezes 0, botar aqui do lado. 0 vezes 0, somado com 1 vezes 1. 1 vezes 1, somado com 1 vezes 1. Mais uma vez, é o primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, depois o segundo da linha com o segundo da coluna, depois o terceiro da linha com o terceiro da coluna. E soma essas multiplicações. No caso, 1 mais 1, 2. Beleza? Como é que vai ficar o próximo? É a primeira linha pela segunda coluna. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Entendeu? Como é que ficaria o próximo? Primeira linha, terceira coluna. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0. Então aqui dá 1 também. Ok? Agora a gente faz segunda linha por primeira coluna. Segunda linha por primeira coluna. 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Ok? Agora, segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui vai ficar 2. Certo? E depois, segunda linha, terceira coluna. 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui dá 1. Muito bem. Eu vou deixar essa terceira linha para você tentar fazer. Dá uma pausa, tá? Mas eu já vou adiantar que aqui vai ser 1, 1 e 2. A diagonal principal vai dar sempre 2. O que significa a ausência de zeros, tá? A ausência de zero significa que é possível fazer essa viagem entre Buenos Aires e Brasília com duas conexões, no caso, duas arestas, uma conexão, tá bom? Ou direto. O 1 significa que é voo direto e o 2 significa que é voo com conexão. Beleza? Então, vou escrever aqui. Então, reforçando, a ausência de zeros significa que é sempre possível ligar os dois vértices, certo? Ligar esses vértices aqui, ó, La Paz, Brasília e Buenos Aires, é sempre possível ligar. O 2 significa que são duas arestas, por exemplo, Buenos Aires, La Paz, Brasília, são duas arestas, uma conexão, ok? E o 1 significa que é uma aresta, por exemplo, Buenos Aires, Brasília direto, uma aresta, um voo direto. Beleza? O legal mesmo vai ser usar
teoria dos grafos, né, para a gente resolver a letra C. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvida, nos vemos no próximo vídeo.